Olá! Você gostaria de saber o que é e quando usar de forma correta o método histórico? Então assista este vídeo. O meu nome é Cristina Godoy, eu sou docente da USP há mais de 9 anos e estou aqui neste canal da Monografia Perfeita, visando ajudar aos jovens pesquisadores, dando algumas dicas fundamentais para o desenvolvimento da sua pesquisa científica. Eu só gostaria de pedir antes que, se você gostar deste vídeo, deixe o seu comentário, dê um like e também não se esqueça de se inscrever e também clicar no sininho aqui abaixo, porque a gente sempre está produzindo novos conteúdos para lhe ajudar. E assim você não vai perder nenhuma das nossas dicas. E também veja aqui embaixo na descrição que nós deixamos recomendações bibliográficas, deixamos links para download de e-books, de checklists, de mapas mentais, modelos de fichas, tudo gratuito para te ajudar no desenvolvimento da sua pesquisa. Bem, vamos lá agora em relação ao método histórico. Bem, como a gente falou no vídeo anterior, e se você não assistiu, indico que veja, podemos colocar os métodos em duas categorias: o método de abordagem e o método de procedimento. O método de abordagem foram aqueles métodos que a gente viu dos outros vídeos, que é o método indutivo, o método dedutivo, o hipotético dedutivo e o dialético. Basicamente são esses, claro que existem mais, mas aí isso daí vai passar para uma outra playlist que aí a gente vai se aprofundar. Agora é para que todos tenhamos os instrumentos necessários para desenvolver uma boa monografia. Bem, pessoal, a gente tem os de abordagem que são ligados a leis universais, a conteúdos abstratos que se conectam à realidade, aos fenômenos, aos fatos investigados. Porém, nós temos os métodos de procedimento. E os métodos de procedimento, eles podem ser até confundidos com verdadeiras técnicas, que elas são conectadas de fenômenos com outros fenômenos, com algo mais prático na realidade. Bem, mas então o que seria o método histórico? Por que ele é um método de procedimento? Por que você utilizaria e quando que seria a oportunidade mais correta para utilizá-lo? Bem, existem várias explicações para tudo isso. Primeiramente, o método histórico significa investigar as origens históricas, as origens dos institutos e o desenvolvimento deles ao longo da história, o contexto histórico de determinados fenômenos, fatos, instituições, sociedades e como essas sociedades e instituições se desenvolveram ao longo da história. Para quê? Para compreender o que temos hoje em dia. Muitas vezes nós acabamos querendo investigar determinado instituto, algo da sociedade ou a própria sociedade, e às vezes há algumas coisas que a gente analisa e fala, nossa, mas isso não faz sentido. Mas se a gente for investigar de forma histórica, utilizando o método histórico, a gente consegue verificar que isso daí ainda permanece na nossa sociedade em razão das suas raízes históricas. Então, para compreender muito bem o instituto, é muito importante o método histórico, né? E por isso que ele é muito empregado nas ciências sociais. Por exemplo, no direito, nós verificamos muito o emprego do método histórico, principalmente para verificar o desenvolvimento de determinados institutos, determinadas alterações em leis, em artigos, exatamente por causa de um desenvolvimento também histórico da própria sociedade. Então, por exemplo, muitas foram as monografias acerca, por exemplo, quando não se era mais compatível a divisão entre filhos legítimos e ilegítimos no Código Civil. Por quê? Porque a sociedade mudou. E quais são os elementos para verificar se a sociedade mudou ou não? E como era visto quando foi elaborado aquele dispositivo? E como era visto agora pelos tribunais? Quer dizer, eu estou vendo a sociedade em diversas fotografias e acompanhando o desenvolvimento da compreensão daquele sentido, por exemplo, de filhos legítimos e ilegítimos para fins de herança. Outro exemplo que foi alterado no século XXI foi no Código Penal, que tinha ainda o termo de mulher honesta.
Bem, Mulher Honesta mudou muito, né? Do período que entrou em vigor e foi elaborado o Código Penal e no século XXI. Então, começou-se a observar que era descabido a continuidade do emprego deste termo, inclusive influenciando determinadas decisões que impactavam muito a pessoa que era a vítima. Então, dessa forma, o que a gente verifica? A necessidade de acompanhar o desenvolvimento histórico. Então, por exemplo, alguém que está fazendo uma monografia em direito e quer falar sobre a superação de determinado instituto, ou quer falar como que determinado instituto chegou a este formato que nós temos atualmente, ele precisa passar um pouco pelo desenvolvimento histórico. Ou às vezes ele quer mostrar exatamente como foi sendo compreendido determinado instituto ao longo da história. Então, qual que é o método que ele vai utilizar? O método histórico. Né? Então é um método de procedimento, porque o método histórico vai me dar o caminho e o procedimento para eu compreender como que eu vou analisar aquele instituto dentro daquele contexto histórico numa sociedade de determinado local, que pode ser o Brasil ou outro país. Então eu vou ter fotografias acerca disso. Então, para eu poder tirar a fotografia da forma correta, o método histórico me auxilia, né? Desenvolvendo um caminho para eu compreender de uma forma melhor, né, o desenvolvimento de determinado instituto. Então, muitas vezes, alunos de ciências sociais aplicados, que é o caso do direito, acabam utilizando o primeiro capítulo para contextualizar os indivíduos numa perspectiva histórica. Mas geralmente esses capítulos são muito fracos e muito mal desenvolvidos. E eu vou dizer por quê. Porque não é utilizado exatamente o método histórico. A pessoa simplesmente começa a fazer uma descrição, pega um livro que faz uma abordagem histórica, fala sobre determinado cenário e aí este aluno simplesmente repete. Mas não é isso que o método histórico propõe, é um método de procedimento. Você está investigando determinado instituto. Então não era dessa forma que você deveria fazer. Você deveria ver como alterou ao longo da história determinado instituto, ver os discursos, ver como a sociedade da época era, verificar quais eram os debates e quais eram os problemas que circundavam aquele instituto e a compreensão, como os doutrinadores, os teóricos viam aquele instituto e depois traçar o desenvolvimento histórico dele, sempre vendo todas essas relações complexas da sociedade. Então não é só para falar, olha, antes era assim, depois mudou assim, por exemplo, a Constituição, eu vejo muito. Primeiramente na Constituição do ano tal, depois a Constituição tal, e vai fazendo... Isso não é um método histórico, você não está identificando nada. O que você vai auxiliar ao seu leitor repetindo algo que está em qualquer manual, qualquer história das constituições, cada uma das constituições? Na realidade, você tem que pegar cada uma dessas constituições e avaliar o contexto histórico, mas só sob aquele aspecto que você vai desenvolver na sua pesquisa científica. Então você vai fazer um recorte, vai contextualizar, você vai mostrar a complexidade da sociedade na época, a complexidade do ordenamento jurídico influenciado pela questão política, social, cultural da sociedade e verificar como esse instituto era compreendido pelos teóricos, pelos tribunais, por exemplo, se for o caso do direito, e sim, ir fazendo essas conexões em cada um dos períodos históricos para demonstrar o que você quer demonstrar historicamente, que o Instituto chegou a determinado momento com estas características exatamente porque passou por esta história, ou compreender melhor esse Instituto como está agora por causa das raízes históricas, e por isso ele precisa ser alterado, porque essas raízes históricas já foram alteradas na sociedade atual. E aí eu vou ter que fazer o quê? Uma análise da sociedade, verificar o nosso período histórico, verificar os debates, verificar os teóricos que desenvolveram,
os seus trabalhos em relação a este assunto e aí sim conectar para demonstrar algo. Isso sim é aplicação do método histórico. Não simplesmente pegar, e isso, por isso que eu falo, é muito criticável. A gente até brinca em direito, né? Por favor, não comece com o Código de Hammurabi. Os alunos adoram começar com o Código de Hammurabi, fazendo um recorte histórico, mas nem é relacionado com aquilo que eles vão trabalhar. Você tem que pensar no seu problema e usar o método histórico a seu favor como um procedimento para você compreender melhor determinado instituto que está sendo analisado na sua pesquisa científica. Não é simplesmente abrir alguns livros de história ou alguns manuais de direito que têm algumas perspectivas históricas e simplesmente fazer uma descrição que não tem nenhuma conexão e não me ajuda em nada a compreender determinado instituto, não me permite compreender por que você está apresentando, porque a impressão para nós da banca, e olha que eu faço diversas bancas todos os anos, o que a gente verifica é que o aluno coloca este capítulo para fazer volume à monografia. E não é esse o seu objetivo. Se você quer fazer um trabalho sério e de qualidade, você tem que pensar exatamente no método histórico como um procedimento, uma técnica para compreender melhor determinado instituto que você está trabalhando na sua pesquisa científica. Assim não, isso não é conhecimento científico, é só encheção, como as pessoas falam, encher a abobrinha na sua monografia. E não é isso que você quer. Imagine, você faz um trabalho sério, depois só para aumentar o volume você faz uma perspectiva histórica totalmente desconecta, que não me auxilia em nada. Cada uma das partes da sua monografia, da pesquisa científica, precisa ser relevante, precisa esclarecer ao leitor, à banca, o motivo de estar lá. Por isso que eu repito novamente, se você não assistiu ao vídeo, veja sobre o plano de trabalho, que eu fico falando como fazer um plano de trabalho e também a importância dele para você estruturar o seu pensamento. Porque se você estruturar o seu pensamento, você vai compreender melhor como utilizar os métodos de forma correta e você vai empregá-los da forma correta, porque você já sabe o que você está investigando e o que você quer demonstrar. Bem, espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só em relação ao método histórico. Espero que vocês não utilizem os aspectos históricos de forma descontextualizada, não falando o que é revelador naqueles elementos históricos que você está descrevendo para a compreensão de determinado instituto, determinado fenômeno, determinada sociedade. Pense bem ao utilizar, quando você for utilizá-lo. E se você gostou deste vídeo, eu peço novamente, deixe o seu comentário, curta e inscreva-se no nosso canal para nos ajudar, para a gente sempre continuar fazendo novos materiais. E dê também um clique aqui no sininho abaixo para você receber as notificações, porque a gente sempre está produzindo novos conteúdos. E veja a descrição, hein? Porque a gente sempre deixa as referências bibliográficas, links para fazer download de materiais gratuitos como checklists, e-books, modelos de fichas e muito mais. Bem, muito obrigada e até o próximo vídeo.